Boa noite, pessoal. Aqui é Natan. Vamos estar dando sequência na nossa aula, ok? Sobre a matéria de soldagem. E tinha terminado as nossas aulas, né? Nossa última aula nesse slide, onde a gente ia começar a falar sobre a soldagem por arco submerso. É um tipo de soldagem muito utilizada, ok? Nas indústrias também. Nessas indústrias ao redor aqui, não se vê, né, com tanta abrangência assim, porém é um tipo de soldagem muito utilizada sim, devido à qualidade que ela é feita, né, e por ser uma solda automatizada também, correto? E com isso existem várias empresas que trabalham somente com esse tipo de soldagem, né, devido a essa necessidade aí e bastante utilizada também, correto? Então ela leva essa sigla, né, de SAW, que nada mais é que Submerged Welding, que é soldagem por arco submerso, né? Os eletrodos são fios metálicos sem revestimento, porém o arco voltaico e o metal fundido ficam isolados pelo material granular. O que é isso, né? Neste processo de soldagem por arco submerso, é utilizado o eletrodo sem revestimento, em um tubo de fluxo com material granulado, fundindo-se parcialmente e formando-se uma camada de escória líquida que é retirada depois da solidificação. Então, pessoal, esse tipo de soldagem, né, ele possui alta velocidade de deposição e uma maior penetrabilidade, né, que é uma maior penetração da raiz da solda. A gente vai estar falando o que é isso, né, raiz da solda. Este tipo de solda é executado de forma contínua na posição plana ou horizontal e é ótimo para soldas de filete. Então, o que acontece, pessoal? Esse tipo de soldagem, né, por arco submerso, o que acontece? Nós temos a máquina, né, e ela vai ser uma máquina alimentadora, né, com ela vai ter um fio contínuo, né, que é o nosso eletrodo sem revestimento, é um fio cru, e nós vamos ter também um tubo, que é o tubo de alimentação do granulado. O que acontece? Para evitar o contato do oxigênio na poça de fusão, né, no arco elétrico, nós já havíamos falado em aulas anteriores que o oxigênio ele interfere, né? Não só ele, como os outros demais gases que estão na atmosfera pode interferir durante o processo de soldagem. Então a gente deve impedir com que esses gases atrapalhem o processo de soldagem. Como que é feito isso? No processo aí por arco submerso, nós temos um material granulado que é depositado em cima do arco elétrico, certo? Durante a poça de fusão. Então, nesse momento, esse material granulado ele é solidificado, né? Ele é fundido junto com a peça, aonde ele vai formar o que a maioria, né, popularizou como casca, como escória, né, que é uma cobertura protetora sobre o filete de solda. E o material granulado vai sendo despejado junto. A própria máquina, né, é muito interessante que ela faz tudo isso, ela já solda, ela já deposita o granulado junto da solda e ela mesmo retira esse granulado que é colocado em excesso, né, que é para proteção da poça de fusão, correto? Vou estar mandando um vídeo aí de uma máquina, né, trabalhando dessa forma, vocês estarão vendo, é muito interessante mesmo. E esse material granulado ele é depositado junto, né, de acordo com o eletrodo de solda é derretido, né, fundido junto nas peças. E com isso, após ele já tem um que a gente chama de aspirador, onde ele vem aspirando esse material granulado de volta para o reservatório, né? E aí tá todas as partes do equipamento, né, da peça que está sendo soldada. Aí abaixo podemos ver, né, onde se chama aí o metal base, que é o metal que está sendo soldado, né? Vamos marcar aqui, aqui está o nosso metal base, ok? Que seria essa parte. Nós temos o fluxo, que é o material granulado, seria esses pontinhos ali para estar mostrando esse material granulado. Esse tubo de alimentação do fluxo, né, do granulado, onde é depositado. Aqui nós temos o cordão de solda, ok? Já pronto, com a retirada da escória e a casca, né?
Aqui nós temos, simbolizando como a parte mais escura, a escória sólida, né, que é a escória solidificada após o processo, né, que ele já em forma líquida já se tornou sólido, correto? E aqui nós temos o suporte da máquina, onde é feito o alinhamento para a soldagem, correto? Então é dessa forma que é feito esse processo, é muito interessante, e é simples também, né, até por ser todo automatizado, então ele obedece todas essas normas e essas formas de estar fazendo, correto? E eu vou estar mandando um vídeo também sobre esse tipo de soldagem. As vantagens e as desvantagens desse tipo de soldagem, né, desse processo de soldagem. Então, né, altas velocidades de soldagem e taxa de deposição. Então, esse equipamento ele tem uma velocidade muito grande para realizar solda, até por ser de forma automática, né? Não tem o cansaço do ser humano, né? É só a própria máquina fazendo. E a deposição de solda dele também é altíssima, assim como o enraizamento dela, né? A profundidade que essa solda consegue se penetrar, correto? Depende de acordo com o processo todo. Produz soldas uniformes e de bom acabamento superficial, devido também, né, ser uma coisa automatizada, né? Então ela é toda uniforme, toda bem controlada, é um processo muito bem acabado, certo? A ausência de respingos e fungos, então, devido a esse granulado de proteção, a gente não tem o que a gente chama de espirros, né? Ou respingos de solda, né? Devido a esse granulado proteger essa poça de fusão. Então tem essa ausência dos respingos e fumos. Dispensa proteção contra a radiação devido ao arco não visível. O arco elétrico ele produz uma radiação, pessoal, certo? Isso para qualquer tipo de processo de soldagem. Então por isso que devemos utilizar todos os EPIs adequados para o processo, correto? Nesse tipo de soldagem, nós não estamos expostos a essa radiação, devido, né, o arco elétrico não está visível para nós. Esse revestimento, né, esse granulado que é depositado, ele nos protege disso também, correto? É facilmente mecanizado, devido toda aquela parte mecânica dele de trabalhar de forma automática, né? Ele tem elevada produtividade, então, como ele tem velocidade alta de soldagem e taxas de deposição altas também, então a produtividade também vai ser elevada, correto? Soldagem limitada a posições plana e filete horizontal. Então aí está nas suas limitações, né, as desvantagens de ter esse processo, devido ele se limitar em posição somente plana e horizontal. Então ele não vai fazer outro tipo de processo de soldagem em outra posição, né? Aporte térmico elevado pode prejudicar propriedades da junta em alguns casos. Então esse aporte técnico aí, ele é muito elevado, né? Então ele pode estar prejudicando as propriedades da máquina, do próprio material que está sendo soldado também. E necessária a retirada da escória entre os passes. Então, se você tiver que fazer mais de um passe de solda, mais de um filete de solda no mesmo lugar, você tem a desvantagem de ter que ir lá e fazer a limpeza da retirada da escória, que seria a casca da solda, né? Então tem essa desvantagem também, correto? Aplicações. Elas fazem soldas em aço carbonos e ligas, né? Ou ligados, né? Assim também conhecido. Soldagem de níquel e também com ligas de níquel, né? Soldagem de membros estruturais e tubos de grande diâmetro. É muito aconselhável utilizado essa solda, né? Soldagem e fabricação de peças pesadas de aço, até devido à sua deposição ser muito grande, né? Então, para soldas onde tem elevados pesos e dimensões, é utilizado esse tipo de soldagem. E utilizado também quando nós precisamos de um recobrimento ou fazer uma manutenção e um reparo. Também é utilizado esse tipo de soldagem. Essa aqui já é um tipo de soldagem bem comum na região, né? Muitas pessoas conhecem, muitos aí na turma pode até já fazer ela, né? Se tiver alguém que é soldador na turma. Então, esse tipo de soldagem é bem tranquilo, né? Muito utilizado devido à sua
versatilidade que é de trabalhar com ele, né? Ele é muito versátil, trabalha muito bem, é muito rápido também e não é tão caro, entendeu? É uma coisa que está bem fácil de se obter. Então, a soldagem aí por arco elétrico com um gás de proteção, que é a MIG, né, o Metal Inert Gas, e o MAG, que é o Metal Active Gas. Então, qual que é a diferença, né? Primeiro, tem gente que fala assim, eu soldo do MIG, eu soldo do MAG, eu soldo do MIG-MAG. A gente vai estar falando essa diferença, né? Então, isso se trata de um processo de soldagem por arco elétrico entre a peça e o consumível em forma de arame, o eletrodo não revestido, fornecido por um alimentador contínuo, realizando uma união de materiais metálicos pelo aquecimento e fusão. Então, pessoal, esse processo de soldagem que é o MIG e o MAG, né? O que acontece? Vamos estar falando a diferença entre os dois agora, né, no próximo slide, mas eles também se tratam de um processo de soldagem por arco elétrico, né? Então ele também é uma soldagem elétrica. E nele a gente também usa, como no arco submerso, a gente utiliza um eletrodo não revestido, né? Só o arame cru, ou arame nu, né? Tem gente que fala assim também. Então ele também é por um fluxo contínuo, né? Um alimentador contínuo, nós vamos ter o aplicador dele, e ele também de forma automática é colocado, né? O eletrodo em si, a própria máquina, ela tem uma alimentação onde é ajustável. Essa alimentação é automática, ok? Não precisa do próprio operador da máquina ter que ficar trocando os eletrodos ou coisa do tipo. Ela já tem uma própria alimentação dela, que é feita contínua e toda bem regulada para isso. Então, o arco elétrico, como que é feito, né? Ele funde de forma contínua o arame à medida que o alimento alimentado na poça de fusão. Então, nós abrimos o arco elétrico, né, que é a poça de fusão, e nele começamos a derreter o arame, que é o nosso eletrodo. O metal de solda é protegido da atmosfera com um fluxo de gás, ou a mistura de gases, o inerte, que é o MIG, ou o ativo, que é o MAG. Então aí se dá a diferença entre o MIG e o MAG, porque quando nós precisamos fazer essa proteção da solda, né, contra os gases atmosféricos, como já havia falado, né, na poça de fusão é indesejável que esses gases entrem, né? Então nós precisamos afastar esses gases da nossa poça de fusão. Como que nós fazemos isso? Com outros gases que expelem ele, né? E esses gases que é gerado no processo de soldagem, ele já não interfere no processo. Então, nesse caso aqui, né, nós temos o gás inerte, ok? Onde é um gás que não vai estar mudando em nada o nosso processo de soldagem, ele só tem a função simplesmente de expelir os gases não aceitáveis no processo, né? Então a gente chama de MIG, que nada mais é que o processo de soldagem com um gás inerte, ou ainda o MAG, que é um processo de soldagem, no caso o mesmo, certo? Onde a gente tem a combinação, né, a mistura de gases, onde a gente tem o gás ativo. Ele sim já vai ser algo que vai estar adicionando propriedades durante o processo de soldagem também. Então ele vai estar ativando propriedades no processo. Então, o MIG é denominado MIG, o processo de soldagem, utilizando um gás de proteção utilizado constituída de um gás inerte, ou seja, um gás normalmente monoatômico, como argônio ou hélio, e que não tem nenhuma atividade física com a poça de fusão. Esse processo foi inicialmente empregado nas soldagens de alumínio e o termo MIG ainda é uma referência em processo. Esses processos são geralmente utilizados em corrente elétrica contínua. Então, como já havia falado, a MIG nada mais é que um processo de soldagem elétrica ainda, né, onde utilizamos um gás inerte. Esse gás ele não tem interação nenhuma à poça de fusão. A função desse gás simplesmente é afastar os gases indesejáveis no processo, correto? Então ele não tem nenhuma, como é que eu posso falar? Nenhuma interligação com a solda.
certo? Ela só tem a função de exatamente afastar os gases indesejáveis. Ele não vai ter interação nenhuma com a solda e nem com a poça de fusão. Na MAG, quando a proteção gasosa é feita por um gás dito ativo, ou seja, um gás que interage com a poça de fusão, normalmente é o CO2, o processo é denominado MAG. Os gases de proteção têm como função primordial a proteção da poça de fusão, expulsando os gases atmosféricos na região da solda, principalmente oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, que são gases prejudiciais ao processo de soldagem. Além disso, os gases de proteção ainda possuem funções relacionadas à soldabilidade, penetração e pequena participação na composição química da poça de fusão, quando gases ativos são empregados na soldagem. Então, pessoal, como já havia falado também, a MAG, nada mais é que a mesma MIG, é o mesmo processo, porém o gás que nós estaremos utilizando, que é normalmente CO2, ele é denominado MAG, o processo. Então, o que acontece? A função primordial, a principal função do gás, seja ele inerte ou ele ativo, é evitar o contato dos gases atmosféricos na região da solda, ok? Então, esses gases como oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, monóxido de carbono, todos esses gases que são indesejáveis no nosso processo durante a solda, então os gases, tanto inerte quanto ativo, ele tem a função de estar afastando ele, ok? Expulsando esses gases dessa região de solda. Nos casos dos gases ativos, que é utilizado no processo MAG, esses gases eles têm algumas funções a mais, certo? Ele pode estar relacionado à penetração, então ele pode estar relacionado também à composição da solda, a forma com que essa solda vai ser depositada, ou ainda até na química da própria poça de fusão. Com isso aí você vai estar ajudando a soldabilidade, e fazendo com que seja uma coisa mais uniforme e adicionando propriedades e grandezas melhores nessa sua soldagem. Aqui, para exemplificar como é a máquina, nós temos como número 1 a direção de trabalho, então é o sentido que estamos trabalhando, como número 2, o tubo de contato. Nesse tubo é quem vai estar gerando o aquecimento, é quem vai estar fazendo a abertura do arco elétrico, correto? Número 3, o arame consumível, que é o arame fornecido pela máquina, o nosso eletrodo, ok? É quem vai estar sendo derretido e fundido junto ao metal base. Número 4, gás de proteção. É o gás que também é enviado pela máquina para estar protegendo a nossa poça de fusão, ok? 5, poça de fusão, que é a região onde o material está na sua forma líquida, ok? O material ali ele está de forma líquida e está solidificando e fundindo, unindo todas as demais peças que estão sendo soldadas, ok? Número 6, solda solidificada. Nada mais é que a poça de fusão, após o seu processo de liquefação, ele começa a se solidificar, Então ele vai tomando forma, é o que a gente chama de solda, ou ainda filete de solda, Também solda solidificada. Como número 7 é a peça de trabalho, ou ainda, o material base, que é o que a gente fala, ou metal base, também é utilizado esses nomes, certo? E é assim que funciona o nosso processo MIG-MAG. Vantagens da utilização da MIG e MAG, Não há necessidade de remoção de escória, porque nós não temos a escória ou a casca nesse tipo de soldagem, devido a gente não ter revestimento no eletrodo e nem granulação. Não há perdas de pontas como o eletrodo revestido, porque o eletrodo revestido a gente tem uma determinada rendimento desse eletrodo. A gente não solda ele 100%, Ele tem uma ponta no qual a gente perde. Então, na MIG e na MAG a gente não tem isso, devido a ser um rolo e ele é fornecido de forma uniforme, Então, o quanto a gente precisar, ele é mantido dessa forma. Tempo total de execução de soldas de cerca da metade do tempo comparado ao eletrodo revestido.
Então a deposição de solda é muito rápida também, ok? Ainda mais quando comparado ao eletrodo revestido, que é uma forma também manual como essa, né? Lembrando que MIG e MAG é uma forma manual de soldagem, e a forma de MIG e MAG leva aí, né, metade do tempo para ser feita quando comparado ao eletrodo revestido. Alta taxa de deposição, né? Então ele se deposita muito rápida também o material no qual está sendo soldado. Alta velocidade de soldagem, menos distorção das peças. Então quer dizer o quê? O alívio de tensão durante o processo de soldagem, que a gente tem um acúmulo de moléculas pressurizadas, né? Tendo essa tensão dentro dela, então é bem menor durante esse processo MIG-MAG, né? As peças se aquecem por menor quantidade, larga aberturas preenchidas ou amanteigadas facilmente. Então, amanteigar, pessoal, nada mais é encher um espaço com solda, ok? Então, a gente está preenchendo, a gente consegue preencher e amanteigar isso com maior facilidade, ok? Tornando certos tipos de soldagem de reparos muito mais eficientes. O baixo custo de produção é, como eu falei, uma máquina normalmente não é tão cara, então a gente só precisa sempre estar trocando os gases, né, quando acaba, então é um custo baixo. Essa soldagem pode ser feita em qualquer posição, seja sobre cabeça, plano, horizontal, descendente, ascendente, pode ser feita, ok? O processo pode ser automatizado, então dependendo da forma como é feito, a posição que é feita, pode se tornar de forma automatizada também, além de ser feita de forma manual. Cordão de solda com bom acabamento, né? São soldas bonitas, soldas bem feitas, bem enraizadas, onde a gente tem nesse processo também. Solda de excelente qualidade, então se ela é bem feita, né, com raiz boa, abrange bastante área de contato, maior a taxa de deposição, então também vai ser uma solda de excelente qualidade. Facilidade de operação, a dificuldade dessa máquina está simplesmente na regulagem dela, pois a forma como ela é feita, depois que se regulou a máquina de forma boa, né, ideal para o seu processo, a forma como deve ser operada é muito fácil, porque a facilidade é muito grande. Baixo custo do arame consumível para o uso de aço e materiais ferrosos, então é muito barato também o custo desses rolos de arame e proporciona um trabalho mais relaxado, onde o operador pode fazer de posições tranquilas, bem dinâmica esse tipo de soldagem, correto? Desvantagens. A regulagem do processo é bastante complexa, né? Então, como eu já havia falado no slide anterior, a facilidade de fazer essa solda é bem grande. A dificuldade se encontra na regulagem da máquina, ok? Então, aí que é uma coisa mais complexa, né? Mais descritível mesmo, tem que ser uma coisa mais experiente. Não é aplicável a zonas de diferentes alcances, então se você não consegue alcançar tão bem a região de solda, ela já não é tão aconselhável esse processo. Não deve ser utilizada em presença de corrente de ar, né? Então quando você está em um lugar aberto, onde venta muito, não é tão aconselhável, devido o arco elétrico está totalmente exposto também, né? Probabilidade elevada de gerar porosidade no cordão de solda. Porosidade, pessoal, é um defeito da solda, ok? Onde a gente tem introdução de poros na solda, certo? Esses poros podem ser de espaços vagos ou introdução de algum certo tipo de material diferente do qual estamos soldando. Então é o que a gente vai chamar de porosidade. Produção de respingos. Essa solda ela respinga bastante, então ela gera esses respingos de solda que são umas bolinhas que são né, travadas, garradas, fundidas junto às peças, e elas também são indesejáveis, né, no sistema, no processo. E manutenção mais trabalhosa, esses tipos de manutenção das máquinas, troca do arame, esse tipo de coisa já é um pouco mais trabalhoso, ok? Alto custo do equipamento em relação ao eletrodo revestido, então assim, ela é barata, como eu falei, porém, ela ainda é bem mais cara que uma máquina de eletrodo revestido, certo?
e alto custo do arame consumível para o uso de alumínio e aço inoxidável. Mas pessoal, esse tipo de desvantagem ele é para qualquer tipo de processo de soldagem. É devido ao material em si, o processo com que ele é feito, a forma de armazenagem dele, do alumínio, né, e do inox. Então, isso vai acontecer, essa desvantagem para todos, devido ao custo ser mais elevado. Aí a gente tem, novamente, né, um exemplo da máquina em si. Agora somente da parte, né, da tocha. Que a tocha nada mais é que é o gatilho onde estaremos depositando o material. Então, como número 1, nós temos a tocha Mig-Mag, né, que é o que a gente segura com a mão, ok? Número 2, nós temos o anel de proteção. Ali é para proteger os respingos, proteger as partes internas da tocha. Número 3 é onde a gente tem a saída do gás de proteção, correto? É ali onde está saindo o gás e vai estar protegendo a nossa solda. Número 4, o bico de contato. Esse bico é quem vai estar abrindo o arco elétrico para nós, que vai estar gerando, né? É a fonte geradora de energia. E o 5, nada mais é que é o arame, é o qual nós vamos estar, né, fazendo ele se tornar de forma líquida e estar fundindo junto à peça. Pessoal, vamos seguir com a matéria desse slide para frente, ok? Na nossa próxima aula. Então, passamos aí soldagem por Mig-Mag e por arco submerso, correto? Então, esses foram 2 processos muito utilizados, muito conhecidos, certo? Esse próximo que estaremos falando, que é o TIG, também é um processo muito conhecido, muito abrangente, muito técnico também, correto? Estaremos falando sobre ele. É um processo muito utilizado, qualidade fantástica, certo? Então, pessoal, sobre a matéria de hoje, quem tiver alguma dúvida, não só a de hoje, as anteriores também, quem tiver alguma dúvida pode estar me mandando aqui, certo? Não precisa ficar atônito a isso, né? Pode estar me mandando sem problema algum. Estou aqui à disposição para estar esclarecendo qualquer dúvida de vocês, certo? Agradeço a todos pela atenção, espero que estejam todos entendendo a matéria. Estou tentando fazer de forma bem clara, bem nítida, né, transparente para vocês, para poder dar uma coisa bem bacana, uma aula bem dinâmica mesmo, bem assim, gostosa de se estar ouvindo. E é isso aí. No que precisarem de mim, pode estar me chamando. Estarei enviando junto desse link mais alguns links da forma com que essas soldas são feitas, ok? A exemplificação delas. E o que vocês tiverem dúvida, podem estar me chamando. Agradeço a todos e até a próxima aula.